pessoa, ela nasce disciplinada, ela constrói uma disciplina nela, e a pessoa indisciplinada, ela tem algo que ela pode rever dentro da forma com que ela conduz a vida dela para ela se tornar uma pessoa mais disciplinada? Tem alguns transtornos psiquiátricos que têm como sintoma a procrastinação. TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles são excelentes procrastinadores. Você consegue colocar algumas características, as principais, que você julga de uma pessoa que tem TDAH, para a pessoa olhar e falar assim, opa, é bom eu procurar um médico para eu ver se eu tenho? Wesley, me fala uma coisa sobre disciplina. A pessoa, ela nasce disciplinada, ela constrói uma disciplina nela, e a pessoa indisciplinada, ela tem algo que ela pode rever dentro da forma com que ela conduz a vida dela para ela se tornar uma pessoa mais disciplinada? Assim, a indisciplina ou a procrastinação ou os furos, etc., pode ser um sintoma. E dá para falar como ser uma pessoa mais disciplinada? Tá. Primeiro, a pessoa tem que entender se é um sintoma. Tem alguns transtornos psiquiátricos que têm como sintoma a procrastinação. Caramba. TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles são excelentes procrastinadores. Eles deixam até o finalzinho. Você consegue colocar algumas características, as principais, que você julga de uma pessoa que tem TDAH, para a pessoa olhar e falar assim, opa, é bom eu procurar um médico para eu ver se eu tenho? Desatenção generalizada. Então a pessoa, se você que normalmente vai ler os critérios de diagnóstico de TDAH e falar, a pessoa não consegue sustentar a atenção numa atividade. Se você não presta atenção na aula de geografia, é porque você não gosta da geografia. Isso não significa que você tem TDAH. Não, o TDAH é uma desatenção em várias áreas da vida. Você é desatento no relacionamento, você é desatento na faculdade, você é desatento no trabalho. Puta, isso é do caramba que você tá falando, sabe por quê? Eu vou te falar você do meu filho de 9 galera. anos, o Thales. Uma professora disse que ele tinha problema de TDAH numa outra escola que ele estudava, certo? Só que era a matéria que ele ia mal. E as outras professoras não tinham esse diagnóstico. Cara, eu falei pra Tati, você já parou pra pensar que ele não gosta dessa matéria? Exato. Cara, ele não gosta. Ué, e aí? Eu por exemplo, na faculdade, no colégio, no primeiro grau, eu não gostava de matemática. Eu ia bem em matemática porque eu era um moleque disciplinado, eu estudava, mas eu não gostava. Eu gostava de outras matérias, geografia, história, ciências, mas matemática eu não gostava. Então, você tem dificuldade, ainda mais nos dias de hoje, de prestar atenção em algo que você não gosta. Uhum. Então é interessante o que você colocou. É uma coisa generalizada. Se for específica num contexto, você tem desmotivação com aquilo ali, não quer fazer, é chato pra você. É óbvio que você não vai querer fazer, vai procrastinar ao extremo. Esse é um fator. Esse é um fator importante. Tem que ter surgido obrigatoriamente antes dos 12 anos de idade. Porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem que ter surgido na infância. Você não fica adulto TDAH. Se foi adulto, você pode ser diagnosticado adulto. Mas aí o clínico vai perguntar se na escola acontecia. Se no ensino médio acontecia, vai falar com a sua mãe, vai falar com uma galera. Se não acontecia e começou agora, talvez você esteja dormindo mal. Se você dorme mal, com privação do sono, ou se você desenvolve um transtorno de ansiedade, você tem problema de atenção. Talvez seja outra coisa. Tá? E procrastinação extrema e, além disso, uma maior pretensão por recompensas rápidas. Então, paciente com TDAH, Renato, muito comum fumar, usar álcool, eventualmente outras drogas, videogame, oscila o humor. Alguns têm o componente hiperativo, tem uns que não precisa ter o componente hiperativo. O H, às vezes, não precisa ter, pode ser só TDA, ele pode ser só desatento, ou pode ter o H também. Mas é uma coisa que aconteceu cedo, é em várias áreas na vida, e não é explicado por nenhuma outra causa. Que legal. Cara. Então, se você se enquadra eventualmente, pode procurar uma ajuda clínica. Tá? E com relação à disciplina? A disciplina, então, o TDAH é um pouco mais difícil de ter disciplina, por exemplo. Então, tem que procurar uma ajuda para corrigir. Agora, a pessoa que ela é totalmente indisciplinada, é que assim, como é que eu vou tentar explicar isso? Eu tenho medo de falar muito, mas deixa eu tentar explicar de uma forma mais breve. Eu tenho medo, eu falo. Lá vão ter, filho. Estamos com 2 orelhas para 4 mais orelhas. Mais do que nós, você não fala. Exatamente. Pensa assim, ó. O seu comportamento durante a sua vida
ele tem algumas facetas que são induzidas por aspectos genéticos, só que a genética ela não causa comportamento, ela predispõe. Por exemplo, você pode ter uma predisposição à impulsividade ou à busca de novidade. Tem um gene específico que, se você tem uma mutação, você fica predisposto a buscar novidade. Mas o que é novidade? Pode ser droga, pode ser sexo, pode ser viagem, pode ser livros, pode ser música, pode ser arte. Você tem que estar sempre na expectativa disso. É novidade, cara. O que vai ser depende do seu ambiente. Se não tiver novidade, você não tá feliz. Pra essa pessoa ela quer novidade. Inclusive chamam de o gene do viajante. Essas pessoas que têm essa alteração tendem a viajar mais. É bem louco. Entendi. Só que pode ser droga. Então assim, só para vocês entenderem da disciplina. O seu comportamento ele tem uma propensão a ser... algumas facetas têm uma propensão genética. Agora, o que vai determinar como você vai construir a sua relação com o mundo é o contexto que você foi aprendendo durante a sua vida. Aí você vai falar, pô, Wesley, mas o meu pai era muito disciplinado e eu sou indisciplinado. O que explica isso? Ou o meu irmão, que a gente cresceu no mesmo contexto, é disciplinado e eu sou indisciplinado. Bom, vocês não cresceram no mesmo ambiente. Vocês cresceram na mesma casa, mas vocês tiveram amigos diferentes, vocês tiveram influências diferentes, vocês gostavam de bandas diferentes, vocês gostavam de pessoas diferentes, vocês admiravam pessoas diferentes muitas vezes. Então, o nosso comportamento, em outras palavras, é como se fosse uma língua, como se você tivesse aprendido uma língua. Uma pessoa, por exemplo, com depressão, diagnosticada com transtorno depressivo, é uma pessoa que aprendeu é como se ela enxergasse e respondesse ao mundo com uma linguagem depressiva. Aí você tem que entrar com um processo psicoterapêutico e eventualmente medicamentoso e ensiná-la a falar outra língua, que é a língua fora da depressão. É um processo de aprendizagem, a saída da depressão. A entrada na depressão, por incrível que pareça, também. Você vai aprendendo a enxergar o mundo de uma forma nociva, você faz cherry picking. Uma pessoa com ansiedade, por exemplo, se você bota várias palavras numa tela num laboratório e você passa rápido essas palavras, e essas palavras são tipo garrafa, microfone, acidente, morte, vergonha, prédio, a pessoa vai lembrar mais das palavras negativas. Ela tem uma predisposição a memorizar eventos traumáticos, inclusive palavras. Então a pessoa meio que fala aquela linguagem. Por que eu tô falando tudo isso? No quesito de disciplina e indisciplina, é a mesma coisa. A pessoa que é indisciplinada e quer se tornar disciplinada, ela precisa aprender. E para aprender a ser disciplinada, envolve um processo de esforço, envolve um processo de foco, envolve um processo de erro, envolve um processo de ajuste de comportamento frente ao erro. E infelizmente muitas pessoas, por ter uma necessidade urgente de fazer aquilo, não conseguem aguentar esse processo de mudança. E aí não conseguem, desistem. Por isso que é tão difícil, cara, você... É igual aprender uma nova língua, cara. Se você fizer um dia... Não é o suficiente. Você tem que... E cansa, cara, é chato. Quando a mente está treinada e desenvolvida, tudo se torna mentalmente possível.